Bora, galera, bem-vindo ao canal. Saiu aqui a provável escalação do Mengão para enfrentar o Botafogo da Paraíba. Lembrando que o jogo é hoje 8 horas da noite. Botafogo da Paraíba e Flamengo. Jogo muito importante, ao qual o Flamengo dá-se ao luxo de dar rodagem a alguns jogadores, né, que tá tendo tanta minutagem. E até para poder preparar a equipe melhor para o domingo diante do Cruzeiro, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos pro vídeo. De Copa do Brasil, o Flamengo entra em campo amanhã e o Cícero Melo chega com as informações pra gente. Fala, seu Cícero! Olá, fã de esportes. Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 14 pontos ganhos, o Flamengo muda o foco e o time vai fazer a estreia na Copa do Brasil. É jogo da terceira fase, primeiro jogo de ida nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, diante do Botafogo de João Pessoa, da Paraíba. Só que o time paraibano vendeu o mando de campo e o jogo vai ser realizado, então, no estádio Castelão, em São Luís, no Maranhão. O Flamengo, no último jogo, fez uma grande exibição, goleando o Corinthians domingo passado pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro no Maracanã, quando venceu por 4-0. O técnico Filipe Luís deverá poupar vários titulares, mas já garantiu a presença do goleiro reserva Matheus Cunha como titular no lugar de Rossi. Foi titular do Flamengo, é um cara que é muito confiável, confio nele, vai jogar na quinta-feira e não tenho dúvida que se precisar, como vou precisar em alguns momentos do ano, eu sei que eu posso contar com ele de olhos fechados, né? Além do goleiro Rossi, outros titulares deverão ficar de fora poupados. Lateral esquerdo Alexandro está com um edema muscular na coxa esquerda, está em recuperação e dificilmente vai viajar com a delegação rubro-negra. O adversário, o Botafogo da Paraíba, mudou recentemente de treinador. Mandou embora o João Bus e contratou o conhecido ex-zagueiro Antônio Carlos Zago, aquele mesmo que fez carreira brilhante no Palmeiras, jogou na seleção brasileira e está com 55 anos de idade. O Botafogo da Paraíba eliminou na Copa do Brasil na primeira fase a Luzinha, a Portuguesa de São Paulo, e na segunda fase o Concórdia de Santa Catarina. A grande atração do time paraibano é o Henrique Dourado, atacante, conhecido como ceifador, 35 anos de idade. Ele já passou pelo Flamengo entre 2018 e 2019. Ele vai estar em campo diante do seu ex-clube. E a gente sempre defende aqui nesse programa o torcedor que a gente chama de off-Rio, né? É isso. São os torcedores aqui no futebol carioca, o torcedor que mora fora do Rio de Janeiro é muito grande, do Fluminense, do Flamengo, do Vasco e do meu Botafogo. Eles são grandes, são espalhados, são os quatro grandes, têm uma torcida nacional mesmo. Então a gente sempre valoriza esse torcedor off-Rio. Inclusive no carioca, que a gente fica, poxa, o campeonato é carioca. Eu sempre acho legal um jogo ou outro colocar fora do Rio de Janeiro, porque você contempla esses torcedores que nunca podem assistir ao Flamengo, ao Vasco, ao seu clube do coração e mora fora do Rio de Janeiro. Mas você querer priorizar, contemplar esses torcedores e abrir mão de um desempenho, uma minutagem, não faz o menor sentido. Eu posso mencionar qual time eu mandaria a campo? Pode. Eu fiz até, que eu tava vindo pra cá, porque eu vou botar isso no meu vídeo daqui a pouco. Matheus Cunha, eu botaria o Matheus Cunha, obviamente. Varela, daria minutagem pra ele. Danilo e João Vitor, seria a minha dupla de zaga. Essa seria a sua dupla de zaga. Danilo e João Vitor. Você dá a minutagem ao Danilo e, obviamente, ao João Vitor, que é um zagueiro cria das categorias de base do Flamengo, que joga muita bola. O Filipe Luís é apaixonado nele. Na lateral esquerda, não tem como você botar o Alexandre, porque provavelmente ele não vai viajar, estou partindo desse princípio. E aí você bota, enfim, outro jogador, Ayrton Lucas, para continuar dando confiança a esse jogador. Alan, Pablo Lúcio, que é outro jogador que eu colocaria também, cria das categorias de base, joga muita bola e o Filipe Luís é apaixonado nele. Matheus Gonçalves, um jogador que tem pouca minutagem e o Filipe Luís o elogiou. O pessoal do Twitter estava perguntando dele. Tem que ser ele, você tem que dar minutagem a esse jogador, tem que dar confiança a esse jogador que tem muita qualidade. E meu ataque seria Luiz Araújo, Plata e Michael. Eu botaria esse time titular e no segundo tempo eu mudaria muita coisa. Um ótimo time, né? O Flamengo só tem que abrir o olho porque o Botafogo da Paraíba tem um jogador. Henrique Dourado. Essa lei do ex é chata. Se tiver pênalti,
Eu falo, o Henrique Dourado, eu acho que foi o melhor cobrador de pênalti que eu vi. Mas foi. Absurdo. Durante, eu acho que cara. 3 anos no futebol brasileiro, ele foi o melhor cobrador de pênalti. Absurdo que ele bate pênalti. Depois acabou sendo até o próprio Gabigol, não foi? Ou a minha cabeça tá falhando? Sim, o Gabigol também é bom cobrador Mas de pênalti. antes do Gabigol, ele durante um tempo, ele foi o melhor cobrador. Sim, pra quem não lembra, o Henrique Dourado, ele comemora ceifando, exatamente. né? E ele jogou no Flamengo um pouco antes de começar aquela máquina avassaladora de 2019. Jogou no Fluminense também, lembra? Jogou no Fluminense também. E ele joga no Botafogo da Paraíba. Ele tá com quantos anos hoje em dia, hein? Eu confesso que eu não sei. Ele tá com... Tem uma idade avançada. Porque ele já não era novinho na época, a gente tá falando de 2019, nós não somos bem de matemática. É melhor a gente falar uns 35. Por aí. E acertei, 35. Uns 35. Eu estaria até mais, até que não tá tão... Mas esse tipo de jogador experiente, ele vai na sede. Sabe? Na sede, o Vene, falar, posso até perder de 5, mas é isso. Uma ceifada eu vou fazer. Se eu fosse jogador do Botafogo da Paraíba, eu ia querer dar a vida num jogo contra o Flamengo. Imagina. Porque, assim, todos os holofotes estão para esse duelo, né? Imagina você fazer um gol no Flamengo, ou o goleiro se destacar diante do Flamengo. É a oportunidade de você receber uma proposta melhor para sua carreira, pensando no seu pé de meia. Então, assim, muito torcedor do Flamengo brincar contra o Flamengo, os jogadores dão a vida. Sim, isso, tem que ser assim. É óbvio, porque é quando você tem mais visibilidade. E é óbvio que você também aumenta a competitividade quando você faz dessa maneira. Mas mesmo assim, independentemente do time que entra em campo, o Flamengo é o favorito, né? Muito bem. Porque, teoricamente, ainda vai jogar em casa com o apoio da torcida. Olha aí, como é que tá a questão, Vene, da venda do Wesley? Tem expectativa de algum clube inglês? Você tem alguma informação em relação a isso? Vamos lá, o colega Flazoeira, ele trouxe aí nos últimos dias que os empresários viajaram para a Europa para fazer um tour e visitar clubes. Isso é normal, tá, gente? Vários empresários fazem isso. Por exemplo, eu lembro do Reinier, eu lembro que eu acompanhei de perto, que a família do Reinier viajou para a Europa e visitou vários clubes antes de ser vendido para o Real Madrid. Isso, né? Por aí, né? 17. Por aí. 17, 18, eu lembro muito bem disso. O Hendrick também fez a mesma coisa. Então, vários jogadores, os empresários fazem isso, para conhecer a estrutura, ver local, moradia, isso faz parte. E os empresários do Wesley estão fazendo esse tour nesse momento, foram para a Inglaterra. A questão é o seguinte, Fernandinha, é questão de tempo para o Wesley ser vendido e eu acho que o Flamengo está certo. A economia precisa girar. Para o Flamengo continuar a ter uma boa saúde financeira, precisa fazer boas vendas. É o sonho do Wesley, ele não esconde isso, e é o melhor momento do Wesley. Então acho que o Flamengo tem que aproveitar isso. Mas você não acha que para a saúde esportiva hoje do Flamengo, o Wesley é uma peça muito importante, Vene? Claro, a gente pensando até em elenco, em quem fica em seu lugar. Quanto tempo que o Flamengo passou, desde que o Rodinei saiu, com aquela lacuna. E até o Rodinei pegar uma bola, bater um pênalti, ser campeão, a torcida ainda tinha uma questão com o Rodinei. E ele talvez por ser um personagem muito... com aquela questão de ter uma voz fina e de ser muito brincalhão, de ser um cara muito grande. O Flamengo estreia na Copa do Brasil diante do Botafogo da Paraíba amanhã, fora de casa. É o Belo que fala, né? É o Belo, né? O apelido do Botafogo da Paraíba. E para a partida, o técnico Felipe Luiz deve promover mudanças na equipe. A gente vai ver na reportagem e na volta o Vene Casagrande comenta. Rodolfo. A caminhada para o atual campeão da Copa do Brasil começa amanhã. O Flamengo já começou a preparação para a primeira disputa da competição contra o Botafogo da Paraíba. O jogo será fora de casa e com mudanças no time. O goleiro Matheus Cunha será o titular no gol. O objetivo de Felipe Luiz é poupar Rossi, já que atuou em 18 das 21 partidas. Além dele, o técnico deve promover outras alterações. Matheus Gonçalves pode ganhar uma chance na equipe. Outros nomes cotados para ganhar espaço são Alan, Juninho e Varela. Arrascaeta deve ser poupado e sequer deve viajar. Alexandro, que está em fase final de recuperação do edema muscular na coxa esquerda, pode ser que continue se tratando e não vá para a partida. O foco do Flamengo é dar minutagem para alguns jogadores e descansar outros para a longa sequência na temporada, que ainda terá Mundial pela frente. Então, Vene Casagrande, muitas dúvidas aí na cabeça do rubro-negro em relação a que time vai encontrar o Botafogo da Paraíba. Você tem alguma informação em relação a isso? Caso tenha uma informação que tenha a hora e o Vene não conseguir agora,
Canal do Vene Casagrande, você Perfeito. provavelmente vai subir um vídeo, Sim. que horas lá? Então, vai ser depois das 4 horas, que é quando o Flamengo vai definir a lista de relacionados para esse jogo contra o Botafogo da Paraíba. O que eu posso adiantar, eu conversei aqui com uma pessoa e essa pessoa falou, depois das 4 a gente vai definir, que é o horário do nosso treino, mas sim, muitos jogadores serão poupados até mesmo da viagem. E óbvio que não serão poupados porque eles acordaram e decidiram poupar. O Flamengo, Fernandinha, só para explicar para o público de casa, tem 3 jogos agora fora de casa, por 3 competições diferentes. Botafogo da Paraíba, Copa do Brasil, depois o Cruzeiro em Belo Horizonte e depois Central Córdoba pela Libertadores lá na Argentina. Todos fora de casa. Todos fora de casa. E aí é óbvio que o Flamengo vai dar prioridade aos 2 jogos seguintes. Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Perfeito. E Central Córdoba. Desses 3, o Flamengo considera o Central Córdoba o jogo mais importante. Por quê? Se perder para o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, embora seja a prioridade do Flamengo na temporada, o Flamengo não necessariamente vai perder a liderança, porque o Palmeiras vai encarar o Vasco e o Vasco pode ganhar o Palmeiras ou até mesmo empatar com o Palmeiras, não seria nenhum absurdo. Então o jogo contra o Central Córdoba se torna prioridade nesse contexto aqui. E o jogo contra o Botafogo da Paraíba, levando em consideração que a Copa do Brasil é a terceira prioridade na temporada, obviamente será o jogo que eles vão escolher para poder preservar muitos jogadores. Exemplo, o Alexandro, que foi desfalque nos 3 últimos jogos, provavelmente não vai viajar também. Já está praticamente certo isso, não vai viajar. Por quê? Porque ele não está bem? Não, porque a prioridade não é o jogo da Copa do Brasil. E se imagina, né, que se o Flamengo, entre uma hora que escolheu entre a Libertadores, no momento em que as competições estavam começando, e o Campeonato Brasileiro, nas escolhas, ele acabou priorizando o brasileiro, imagina só priorizar a Copa do Brasil. Não desmerecendo a competição, que você sabe, eu sou muito apaixonada pela Copa do Brasil, inclusive é um desejo muito antigo na minha vida. Só falta esse também, né? Todo ano eu começo o ano, desde 2020, tá? Desde tempos sombrios. Esse ano vai dar tudo errado, mas o Botafogo vai ganhar a Copa do Brasil. Nunca deu. Vai acontecer. Então, imagina, Vene Casagrande, se vai priorizar por alguma fagulha essa competição. Não vai priorizar. Você acha que vem um Flamengo bem alternativo? Bem alternativo. Se eu tivesse que arriscar... Mas com o Felipe Luiz, né? Com o Felipe Luiz, ele viaja. Porque às vezes, como a gente viu o Renato Inclusive, ele Gaúcho... foi questionado sobre isso, né? Entrevista coletiva. Ele foi... Renato Gaúcho, que não viajou com o Fluminense no jogo da Sul-Americana. Ele foi muito educado, respondeu que vai viajar e na resposta ele acabou dizendo que o Matheus Cunha, por exemplo, ele vai ser titular e o Matheus Cunha não recebe a oportunidade desde o dia 12 de fevereiro. Eu guardei a data porque foi o dia do meu aniversário. E desde o dia 12 de fevereiro que o Matheus Cunha não entra em campo. E tá certo. Sim. Eu acho que você tem que dar minutagem ao Matheus Cunha, que não joga há muito tempo. E tem qualidade, né? Exatamente. E aí teve torcedor reclamando, nossa, Matheus Cunha... Gente, se o Matheus Cunha, reserva do gol do Flamengo, não consegue jogar uma partida contra o Botafogo da Paraíba, vai jogar contra quem? Com todo respeito ao Botafogo da Paraíba. Então, ele é reserva, ele tá ali para isso. O Rossi não vai jogar todas as partidas na temporada. E eu acho, Fernandinho, que tem que ser um time bem alternativo mesmo. E eu vi muito torcedor que vai comparecer ao estádio, ao Castelão lá em São Luís, reclamando: o Flamengo deveria botar o time principal, nunca joga aqui. Gente, primeiro, o Flamengo não tem esse compromisso. Senão, faria um tour, né? Pegaria os jogos e passaria no Brasil. Esse mando não é do Flamengo, não foi o Flamengo que vendeu o mando de campo. Não teria nem essa responsabilidade. E terceiro, tem que pensar no melhor para o elenco e para a temporada. Então, com todo respeito ao torcedor rubro-negro que vai comparecer ao Castelão, eu acho que esse planejamento do Flamengo foi feito de uma maneira extremamente correta. A prioridade tem que ser Cruzeiro no final de semana e Central Córdoba na outra. É isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos aqui para provável escalação, né? Lembrando que é provável porque geralmente, né, o Felipe Luiz só libera a escalação 1 hora antes do jogo. Então pode mudar algumas peças aqui. Mas aqui quem trouxe essa escalação foi o Globoesporte.com. Mais ou menos uma base, tá bom? Vamos lá. Matheus Cunha, como foi até falado pelo Vene e também pelo próprio Felipe Luiz na última coletiva depois do 4-0 diante do Corinthians. Matheus Cunha titular no gol, até para poder dar descanso, né? Depois dessa quantidade absurda de jogos pelo Rossi. E muito fundamental, né? Foi fundamental em vários jogos. Vamos lá, Matheus Cunha. Lateral direita, Varela, dando um descanso aí ao Wesley. Léo Ortiz e Danilo, tá bom? Léo Pereira aí seria conservado. E aí o Lucas na esquerda. Lembrando que o Alexandre ficou no Rio, né? Até para poder se preparar melhor, ficar mais bem... ficar bem
dizer assim, mais potencializado fisicamente para esses 2 jogos que vai ser muito importante, tanto o Cruzeiro como o próprio Central Córdoba lá na Argentina. Aí, Everton Araújo e Alan, né, dando descanso aí o Eric Pulgar e ao Dela Cruz, que é incrível esses 2 juntos, né? Eles potencializam a qualidade do Flamengo na saída de bola, na defesa, né? Tantos outros benefícios que ele traz para o time do Flamengo, esses 2 juntos ali, junto com o Léo Ortiz e Léo Pereira, forma aquela espécie de ferrolho. É muito bom os jogadores, tanto o Léo Ortiz, tanto o Ailton Lucas como o próprio Dela Cruz, tá bom? Mas vão ter descanso, né? Everton Araújo e Alan, que também tá jogando muito bem. Aí no ataque seria Plata ou Matheus Gonçalves. Eu acredito que seja o Matheus Gonçalves, até para dar oportunidade para ele, né, dar minutagem pro jogador, que na minha opinião, como eu falei aqui, é um baita de um jogador, tá bom? E Juninho e o Michael. Esse seria mais ou menos o ataque do... Deixa eu só ver aqui, conferir aqui bem rapidinho quem vai substituir o Arrascaeta. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Isso, é isso mesmo. Matheus Gonçalves, né, estaria dando a espécie do Arrascaeta, na mesma função do Arrascaeta. Lembrando que o Matheus Gonçalves, como o próprio Felipe Luiz falou, eles rendem melhor na ponta direita. Mas aqui ele jogaria no lugar do Arrascaeta. Seria exatamente isso. Matheus Gonçalves, aí Luiz Araújo, Michael e Bruno Henrique. No caso seria o Juninho, tá bom? No lugar do Bruno Henrique aqui seria o Juninho. Até porque faz tempo que o Bruno Henrique não tava jogando bom futebol. Desde que aconteceu aquele episódio, vocês sabem qual. Ele deu uma certa queda no rendimento, mas espero que ele volte o mais rápido possível, tá bom? Mas seria Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Michael e Juninho no ataque. Essa aqui é a provável escalação do Flamengo para o confronto do Botafogo da Paraíba, como foi falado, né? O próprio ceifador Henrique Dourado, que deu muitas alegrias ao Flamengo ainda, embora o Flamengo tenha aquela final amarga diante do Independente da Argentina, que na minha opinião foi um baita de um roubo, aquele pênalti que não deram pro Flamengo, infelizmente, né? E o Flamengo foi vice-campeão em casa no Maracanã diante do Independente Del Valle, daquele jogaço com o Diego Ribas. Foi um jogo o qual o Flamengo amassou o Independente. Teve aquela chance que o juiz não deu, infelizmente. Atrapalhou muito os planos do Flamengo, tá bom? Henrique Dourado fez muitos e muitos gols pro Flamengo, inclusive um golaço de bicicleta, quem não se lembra, né? Golaço de bicicleta do Henrique Dourado. Mas coloca aí nos comentários a opinião de vocês. Lembrando que o jogo é hoje 8 horas, né? Hoje é dia do trabalhador, feriado. Agradecer a todo mundo aí, pessoal. Dar os parabéns a todo mundo aí que acorda todo dia para poder trazer o seu sustento, trazer o alimento para sua família. Nada que um dia merecido como hoje, tá bom? Ainda mais sendo contemplado com o jogo do Flamengo, principalmente o pessoal da Paraíba, né? Sendo contemplado com um jogo desse, Flamengo e Botafogo da Paraíba. Bom? Espero que tenha gostado do vídeo. Se puder deixar aquele like e se inscrever no canal, vai ajudar demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. Link na descrição. Só lembrando que assim que acabar a coletiva assim que acabar o jogo, a gente entra ao vivo com a coletiva do Felipe Luiz. Bom, por isso é importante você se manter conectado.